Olá, sejam bem-vindos ao Legal Talks, um programa que promove análises sobre as decisões do TST, STF e STJ que impactam na sociedade brasileira. O Legal Talks é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China Ibra-China, da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras APEC e da Comissão Especial Brasil-ONU Sebra-ONU. A convidada de hoje é a ministra Maria Elizabeth Rocha, do STM. O tema dessa edição é Justiça Militar Brasileira e seus impactos. Maria Elizabeth Rocha se formou em Direito pela PUC Minas, onde também se especializou em Direito Constitucional. Concluiu o mestrado pela Universidade Católica Portuguesa e o doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como advogada até que se tornou procuradora federal, sendo a primeira colocada no concurso público. Foi assessora jurídica da Fundação Nacional Pró Memória, do Ministério da Cultura, do TRT da Primeira Região, da Câmara dos Deputados, do TSE e da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Em 2007, foi escolhida para o cargo de ministra do Superior Tribunal Militar. Em 2013, foi eleita vice-presidente. Em 2014, assumiu a presidência do tribunal para completar o biênio 2013-2015, após a aposentadoria do ministro Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. Recebeu em 2015 o diploma Beta Lutz. A ministra será entrevistada pelos coordenadores do Legal Talks, Dr. Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e presidente da ANDD, Dr. Paulo Feus, professor da PUC São Paulo, e o Dr. Thomas Lau, presidente do Ibra-China e da Sebra-ONU. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade de analisar a jurisprudência dos tribunais, tanto do TST, STJ e STF. Os nossos coordenadores são o ministro Guilherme Caputo e o professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo, professor que coordena os cursos de graduação e pós-graduação e foi um inovador em coordenar o curso de pós-graduação de Direito Desportivo, professor Paulo. Dessa forma, assim, passo a palavra para o nosso coordenador ministro Guilherme Caputo e também dou as boas-vindas à nossa convidada especial de hoje, a ministra Maria Elizabeth Rocha. Muito bem, Thomas. A ministra Maria Elizabeth, como vocês sabem, eu costumo não fazer apresentações formais, porque isso qualquer um encontra nas respectivas páginas dos nossos tribunais e, evidentemente, vão lá ver a tremenda qualificação da ministra Maria Elizabeth, sobretudo com um trabalho na área de direitos humanos fantástico. Eu gostaria de apresentá-la a vocês. Vamos ver hoje uma coisa muito interessante. Não vemos em lugar nenhum. A ministra Maria Elizabeth nos trará, fará um passeio sobre o funcionamento da Justiça Militar, as suas vicissitudes, as suas particularidades. Isso não existe em lugar nenhum. Então, eu só desejo que todos aproveitem bastante, como eu o farei aqui da minha cadeira, estarei ouvindo atento e acompanhando atento as lições da ministra Maria Elizabeth. Ministra Maria Elizabeth, Beth, carinhosamente, a palavra está contigo. Muito obrigada. Inicialmente, eu quero te agradecer, meu querido amigo, ministro Guilherme Caputo, a pessoa que me formulou esse convite para falar no Instituto Cultural Brasil-China, um país que eu tanto admiro e respeito, e agradeço as suas palavras, que são fruto muito mais dos seus bons olhos do que o meu merecimento. Agradeço também ao professor Thomas Lau, que preside o Ibra-China, o professor Paulo Sérgio Feus, por me prestigiarem nesse encontro, e estejam certos, senhores, que é uma honra estar aqui. E agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha justiça, a Justiça Militar Federal Brasileira,
que ainda é tão desconhecida, apesar de ser a mais antiga do Brasil. E nessa aula, nesse nosso encontro, eu buscarei pontuar as suas origens, a sua estrutura, seu funcionamento em tempos de guerra e em tempos de paz. Eu também falarei sobre a tipificação dos crimes militares pela legislação nacional e, ao final, eu buscarei apontar os desafios e as perspectivas que são enfrentadas por essa jurisdição especializada na contemporaneidade e que estejam certos, as senhoras e os senhores, são muitos. Eu também deixo aqui meus cumprimentos de boa tarde, boa noite e bom dia àqueles que nos assistem e inicio dizendo que a Magna Corte Castrense, conforme narra a historiografia pátria, foi instituída em 1º de abril de 1808 por alvará com força de lei, assinado pelo então príncipe regente Dom João, que nem imperador do Brasil ainda era, com a denominação de Conselho Supremo Militar e de Justiça. Por volta de 1891, se instituiu o Supremo Tribunal Militar, com as mesmas competências do extinto Conselho Supremo Militar, e após o advento da Constituição de 46, adquiriu a terminologia atualmente adotada, Superior Tribunal Militar. Ao longo dos anos, a composição do Superior Tribunal Militar sofreu diversas alterações, até chegar ao número atual de 15 magistrados, civis e militares. E, a despeito das modificações numéricas no quórum do nosso plenário, a composição mista sempre se fez presente desde o Império. Então, consubstanciando, neste ano de 2021, 213 anos de história, ela foi integrada ao Poder Judiciário pela Carta Política de 34, em decorrência da vontade soberana da Assembleia Nacional Constituinte. Eu lembro àqueles que nos ouvem que a Carta Política de 34 foi uma carta liberal que consagrou vários direitos e garantias individuais e sociais, e é uma das cartas que serve de modelo ao nosso constitucionalismo pátrio. Não é? E na qualidade de justiça especializada, a Justiça Militar da União tutela as Forças Armadas tão somente, e não as polícias militares, nem o Corpo de Bombeiros, e julga apenas os crimes militares definidos em lei, segundo o preceito emanado do artigo 124 da nossa Constituição Federal. E esses agravos, esses delitos, podem ser perpetrados tanto por militares quanto por civis. Então, eu digo que não é uma justiça que julga militares, ela julga crimes militares, que podem ser praticados tanto por civis quanto por oficiais, suboficiais das Forças Armadas unicamente. A nossa lei maior prevê duas espécies de justiças militares, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, a teor dos artigos 122 a 124 e 125, parágrafos 3º, 4º e 5º, respectivamente inseridos no título 3º, capítulo 3º do Poder Judiciário, seção 7ª, que trata dos tribunais e juízes militares. No tocante à esfera federal, são órgãos da Justiça Militar da União, segundo o 122 da Constituição Pátria, o Superior Tribunal Militar, os tribunais e os juízes federais militares instituídos por lei. E a previsão constitucional é regulamentada pela Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares. Com jurisdição em todo o território nacional, encontra-se o Superior Tribunal Militar, tribunal ao qual eu pertenço, na cúpula da estrutura hierárquica do Judiciário Castrense Federal. E ele é composto por 15 ministros vitalícios, como eu disse anteriormente. 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica. Todos eles da ativa e do último posto e patente do oficialato. E 5 civis, 3 advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada. Eu digo que eu ocupo a cadeira destinada aos advogados, eu era advogada pública da Advocacia Geral da União quando fui nomeada para o tribunal,
os advogados têm que ter mais de 10 anos de atividade profissional efetiva, e 2 outros civis, que serão magistrados, por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Porque sim, senhoras e senhores, existe um Ministério Público Militar e uma Justiça Federal Militar com concursos diferenciados, não é, da Justiça Federal Comum. Todos esses magistrados são nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Por outras palavras, a nomeação dos ministros do STM segue exatamente a mesma regra de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A nossa lei vigente também preservou o que nós chamamos de escabinato, que é um instituto mediante o qual magistrados militares e civis togados integram o mesmo tribunal ou juízo, e preservou o instituto em razão dele permitir aliar a experiência dos comandantes, que atingiram o ápice das suas carreiras, acumulando mais de 40 anos de serviços na caserna, com o inegável conhecimento jurídico dos ministros civis. E digo que funciona imensamente bem, porque muitas vezes, para nós civis, é muito difícil entender a dinâmica dos quartéis, como eles funcionam, como é o esquema da hierarquia e da disciplina, que é extremamente rígido e muito respeitado. Então, realmente é um apoio muito grande, tanto para os militares terem os civis togados, quanto para os civis togados terem os militares, para que nós possamos oferecer a justa jurisdição. No tocante à competência, cabe às auditorias, que são os órgãos de primeira instância, e ao Superior Tribunal Militar, que é um órgão, vamos dizer assim, com competência dupla, é uma corte de apelação e uma corte originária, julgar esses crimes militares definidos em lei, a teor do artigo 124, na nossa Carta Política. Essa lei a que a nossa Carta Política se refere é o Código Penal Militar, que foi promulgado em 1969 e cujos artigos 9º e 10º estatuem sobre os crimes militares em tempos de paz e em tempos de guerra, e uma grande novidade, de uma certa forma recente, que foi a promulgação da Lei 13.491, em 2017, que instituiu novos delitos tipicamente militares, que são os chamados crimes militares, por extensão, sobre os quais eu falarei mais adiante. Trata-se, então, de uma justiça destinada a julgar exclusivamente os delitos castrenses, cometidos, como eu ressaltei, tanto por civis quanto por militares. A sua competência é ratione legis, não é ratione personae, não é ratione loci e nem ratione materia, e ela julga delitos propriamente e impropriamente militares, e também, como eu falei, os crimes militares por extensão, por força da Lei 13.491, promulgada em 2017. Esta lei ampliou enormemente a competência do Foro Castrense Federal, e eu depois me deterei com mais vagar sobre ela, porque ela realmente provocou uma grande revolução na nossa justiça, na nossa jurisdição especializada. Bom, concernente ao Superior Tribunal Militar, como eu disse, ele atua como instância originária e recursal. Na qualidade de corte de apelação, porque inexiste uma corte intermediária entre a primeira instância e o STM, compete-lhe apreciar os recursos interpostos contra as decisões dos juízes ACOR, ou seja, contra a decisão de primeira instância. Os seus acórdãos são definitivos, só cabendo interposição para o Supremo Tribunal Federal de recurso extraordinário, quando versar sobre questão constitucional, e de recurso ordinário em habeas corpus ou mandado de segurança, quando denegatória a decisão nos termos da Constituição. Originariamente, cabe-lhe processar e julgar os oficiais generais das Forças Armadas, acusados em ações penais, é o que dispõe a Lei 8.457 de 92, e também os mandados de segurança contra os seus próprios atos, os do presidente do tribunal e o de outras autoridades da Justiça Militar. Compete-lhe ainda, nesta sede originária, conhecer e decidir sobre as representações,
para decretação de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade com o oficialato, e os feitos dos conselhos de justificação. Tudo isso se encontra disposto nos artigos pertinentes, né, dentro da nossa Carta Política, o 142 e seguintes. E quanto à primeira instância, ela também é constituída pelo escabinato, né, são 12 circunscrições judiciárias militares, sendo que para cada CJM, como nós designamos, corresponde uma auditoria, à exceção da primeira, que é sediada no Rio, que possui 4, da segunda, que é sediada em São Paulo, que possui 2, e da terceira, que é sediada em Porto Alegre, que conta com 3, e, por último, da 11ª, sediada em Brasília, que também possui 2. As áreas territoriais das CJMs, né, elas correspondem às regiões militares que detêm maior concentração de contingentes do Exército Brasileiro, que é a força que detém, né, um maior número de pessoal, de oficiais e soldados. Então, existe também uma auditoria de correição na capital federal, com jurisdição em todo o território nacional e que tem por competência proceder às correições gerais a fim de sanar os eventuais erros em procedendo do juiz ACO, comunicar ao presidente do STM fato que exija uma pronta solução e providenciar a uniformização de livros e registros das auditorias. Bem, nesse ponto, eu acho que é importante falar um pouco sobre o funcionamento da Justiça Militar da União em tempos de paz, porque as senhoras e senhores vão verificar que é completamente diferente a sua atuação em tempos de guerra. O Código Penal Militar, ele é o único códex da República que tem a peculiaridade da sua incidência depender da situação bélica do país. É a única espécie normativa que, apesar de vigente, tem eficácia parcial, uma vez que os seus dispositivos se condicionam à guerra ou à paz, consoante dispõe o artigo 355 a 410 do Código Penal Militar, combinado com o artigo 89 a 97 da Lei 8.457, de 10 de janeiro de 1992. Em tempos de paz, funciona a Justiça Militar Federal de primeira instância nas auditorias por meio dos conselhos de justiça, que podem ser permanentes ou especial. Os conselhos permanentes de justiça julgam as praças de suas respectivas forças, os soldados, os cabos, os sargentos e os suboficiais, e também os civis, nos crimes militares definidos em lei. E, desse modo, existem conselhos de justiça permanente para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica. E eles são compostos por 4 juízes militares, olha aí o escabinato, né? Um dos quais o oficial superior o presidia antigamente, hoje houve uma alteração, e quem preside é o juiz civil, o chamado juiz federal militar, que também mudou a nomenclatura. Ele era conhecido anteriormente como juiz auditor, e hoje ele é juiz federal militar. Ele hoje é quem preside as audiências, mas antigamente quem presidia era o oficial mais antigo. Os juízes militares, eles servem ao órgão durante um período de 3 meses. Então, os conselhos permanentes, apesar de terem esse nome, não são permanentes, né? E eles podem ter este prazo prorrogado, eventualmente, nos casos previstos em lei e de acordo com o artigo 24 da nossa Lei Orgânica da Justiça Militar. São designados todos esses oficiais que fazem parte dos conselhos mediante sorteio, dentre aqueles oficiais que estão sediados na área de jurisdição de cada uma das circunscrições judiciárias militares, onde o crime, onde o delito foi perpetrado. E os conselhos especiais de justiça, por sua vez, julgam civis e oficiais graduados, dos tenentes aos coronéis, excetuados generais, que eu vou falar mais adiante, que a competência originária é do Superior Tribunal Militar, é o chamado foro privilegiado. Né? Mas os conselhos especiais, então, julgam dos tenentes aos coronéis, denunciados pela prática de crime militar, e os conselhos especiais funcionam, basicamente, da mesma maneira que os conselhos permanentes. Em tais conselhos, é importante que os postos e as patentes dos juízes militares
sejam mais elevados do que do oficial acusado, porque, evidentemente, um tenente não pode julgar um coronel. É uma questão ali da hierarquia, não é? Daquele que está sendo julgado por aquele que está exercendo a função de magistrado, temporário que seja, mas que está exercendo a função de magistrado, não é? Naquele conselho específico. E os conselhos especiais também têm a particularidade, né, que eles não são sorteados de 3 em 3 meses, quando os julgamentos não findam dentro desse prazo. Eles se extinguem e se dissolvem após a conclusão do julgamento. Né? E também é importante informar que em cada auditoria se encontram investidos 2 juízes federais, um titular e outro substituto, que são ingressos na magistratura federal mediante concurso de provas e títulos, exatamente como qualquer outro juiz, né, e que exercem funções judicantes idênticas. E, junto à primeira instância, atuam ainda, como de resto junto ao Superior Tribunal Militar, representantes do Ministério Público Militar, que funcionam nas causas como custos legis ou dominus litis, advogados constituídos e defensores públicos ou dativos. Enfatize também, e isso é uma característica peculiar da Justiça Militar Federal, que a nossa ação pública, ela é incondicionada, ela é penal pública incondicionada, ou seja, ela só pode ser iniciada com o recebimento da denúncia ofertada pelo parquê castrense. A vítima não pode oferecer denúncia, né, diante da Justiça Militar Federal, apenas o Ministério Público Militar. E inexiste pagamento de custas processuais, o oferecimento da peça acusatória normalmente é fundado em um auto de prisão em flagrante, em uma instrução provisória de deserção ou em um inquérito policial militar. E, sinteticamente, este é o funcionamento da nossa Justiça Militar Federal em tempos de paz, sendo outra a sua atuação em tempos de guerra. Né? Porque, como eu disse, previu o legislador um duplo sistema de organização e de funcionamento do Judiciário Federal castrense em períodos, né, de paz ou de conflitos armados. E, nesse diapasão, o nosso Código Penal Militar, seguindo a regra determinada pela Constituição Federal, vai tipificar os delitos de acordo com a situação bélica do país. Então, em tempos de paz, a Justiça Militar ela é composta junto às forças de operações, os juízes auditores, os conselhos de justiça militar e os conselhos superiores de justiça militar. São esses os órgãos diferenciados que processam e que julgam os agravos perpetrados nos cenários beligerantes, nos cenários de guerra, ou mesmo em território estrangeiro militarmente ocupado pelas forças brasileiras, salvo o que dispuserem os tratados e as convenções internacionais nas quais e nos quais o Brasil seja signatário. Então, ao juiz federal, compete presidir a instrução criminal nos processos em que forem réus as praças, os civis ou os oficiais até o posto de capitão de mar e guerra ou coronel, inclusive, e também cabe-lhes julgar praças e civis. A lei ainda dispõe que no teatro de operações, ou seja, no cenário de guerra, porque a Justiça Militar se desloca para lá, haverá tantas auditorias quantas se fizerem necessárias, nas quais a atuação de um juiz federal e de um procurador e de um defensor público, ela se torna fundamental e proeminente. E quanto ao Conselho de Justiça, ele é integrado por um juiz federal, titular ou substituto, tanto faz, né, por 2 oficiais de posto igual ou superior ao do réu, observada, na última hipótese, se for do mesmo posto que o réu, o critério de antiguidade. O mais antigo julga o mais moderno. Né? E, similarmente aos conselhos especiais em tempos de paz, o Conselho de Justiça é constituído para cada processo e dissolvido após o término do julgamento. Cabe-lhe também julgar os oficiais, excetuados aqui os generais.
E, por último, o Conselho Superior de Justiça. Isso tudo são os órgãos, né, que eu estou explicando aos senhores, estou delineando, que funcionam quando o Brasil, né, está em tempos de guerra e a justiça militar é obrigada a se deslocar para esses teatros de operação, porque a inamovibilidade não é uma das garantias da magistratura concedida à justiça militar, ela não é inamovível, ela tem que se deslocar de onde ela se encontra para poder julgar, né? Então, esse último órgão que eu falo, o Conselho Superior de Justiça, é o órgão de segunda instância, composto por 2 oficiais generais em serviço ativo ou da reserva convocados e um juiz federal, todos eles nomeados pelo presidente da República. A presidência é exercida pelo juiz militar, de patente mais elevada ou o mais antigo, e, em caso de igualdade, tem por atribuição processar e julgar os oficiais generais e as apelações que são advindas dos conselhos de justiça. Ou seja, é um conselho criado, basicamente, o Conselho Superior de Justiça, para julgar exclusivamente os generais que cometem crimes em teatros de guerra. E junto ao Conselho Superior funcionam um procurador e um defensor público, que também são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República. Existem membros do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União para atuar como acusação e defesa, respectivamente. Em linhas gerais, senhoras e senhores, são essas as características da Justiça da União em tempo de guerra. Então, vejam como é diferente a jurisdição castrense das demais jurisdições e como ela é importante para o bom funcionamento do Estado democrático de direito em qualquer das situações que o país se encontre. E já nessa altura, me parece importante falar um pouco sobre a tipificação dos delitos castrenses, para que possam entender o que são exatamente esses crimes militares sobre os quais eu estou me reportando, né? Então, como é que são tipificados pela nossa legislação brasileira e a sua classificação, que pela doutrina são crimes militares próprios, crimes militares impróprios e crimes militares por extensão. Os crimes militares propriamente e impropriamente militares, né, essa definição, na verdade, não é feita pela lei. Como eu disse, ela é feita doutrinariamente, ela é feita pela doutrina, pelos exegetas, pelos professores, pelos juristas que escrevem sobre o direito militar nos seus livros, né? Mas é interessante porque a Constituição Federal, no inciso 61 do artigo 5º, dispõe que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, e aí vem o último parágrafo da ratio, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ou seja, a lei não define o que seja crimes propriamente militares. Quem define é a doutrina, mas a Constituição faz uma remissão a eles no artigo 5º. Então, quer dizer, na verdade, a lei vai ao encontro, a Carta Política, no caso, a Lex Magna, vai ao encontro dessa diferenciação doutrinária que foi estabelecida pelos juristas. O artigo, também é interessante mencionar que o artigo 64 do Código Penal Comum, no seu inciso 2º, prevê que os chamados crimes militares próprios, eles não são sequer considerados para efeito de reincidência, porque, como eu vou falar mais adiante, são aqueles crimes que só podem ser cometidos pelo soldado, não é? Por aquele que veste farda, e que, em tese, quer dizer, ele vai ameaçar a integridade dos quartéis, os postulados da hierarquia e da disciplina, mas eles não se estendem, eles não se alargam para os marcos da sociedade civil. E, por isso, entendo que foi muito bem pensado pelo legislador que eles não gerem reincidências e nem, de alguma maneira, possam comprometer, não é, a ficha corrida, né, os antecedentes criminais daquele que os cometeu
e que depois se enquadrou dentro das regras do militarismo e cumpriu, né, a sua obrigação junto ao serviço militar. Mas, retomando aqui o que eu disse um pouco atrás sobre a questão da doutrina, que, a despeito, então, de inexistir uma previsão legal conceitual acerca do que seja crime impropriamente e propriamente militar, essa dessemelhança, ela existe. E ela está, inclusive, registrada na nossa Carta Política e no nosso Código Penal, quando diz que não há reincidência. Não é? O texto magno, inclusive, em diversos momentos, ele versa sobre a especialidade da competência da justiça militar e, com vistas a salvaguardar a disciplina e a hierarquia castrenses, ele dispõe, né, no artigo 109, inciso 4 e inciso 9, né, aquelas matérias que não são afeitas à caserna e que passam, então, a ser atribuição da Justiça Federal Comum. Nós apenas julgamos aquelas matérias que são criminais e que são de interesse, né, das Forças Armadas na sua integralidade. E um detalhe muito interessante, que eu também falarei mais à frente, é que há uma fratura de competências, na verdade, entre a Justiça Militar Federal e a Justiça Federal Ordinária. Porque nós, como Justiça Criminal especializada, só podemos julgar os crimes militares definidos em lei. Né? E a Justiça Federal Comum, por sua vez, julga as infrações disciplinares cometidas pelos oficiais. E a linha entre uma infração disciplinar e um crime militar, muitas vezes é tênue. Vai depender ali da determinação do comandante, se vai incluir como infração ou vai incluir como um ato criminoso, vai depender da propositura da ação penal do Ministério Público. Então, veja, é uma situação um pouco caótica, sobre a qual eu me reportarei também mais adiante, né, que nós, da Justiça Militar, vivenciamos, mas que não podemos absolutamente fazer nada, porque nós não podemos invadir a competência de um foro em outro. Então, a alternativa e a resposta é uma emenda constitucional que nós estamos buscando para que nós possamos, tal qual as justiças estaduais, julgarmos também as infrações disciplinares, paralelamente, né, para e passo aos crimes militares. Mas, indo adiante, né, e falando um pouco mais sobre os crimes propriamente militares, quando a Lei Maior se referiu explicitamente a eles, excepcionou-os da prisão em flagrante delito, ou por ordem da autoridade judiciária militar. Ou seja, o legislador originário impôs, né, a observância dessa distinção, né, dos delitos próprios e dos delitos impróprios. E, nesses termos, em estrita observância ao mandamento magno, crime militar pode ser definido como aquele previsto, como tal, pelo Código Penal castrense, que, por sua vez, não se limitou a tipificar somente os crimes considerados estritamente militares, que é a deserção, o desacato superior, a insubordinação, não é? O Código Penal Militar também contemplou figuras típicas, definindo como delitos militares aqueles que estão previstos na legislação penal comum, mas nas situações elencadas no artigo 9º e cuja exegese deve ser procedida ex vi dos artigos 109, inciso 4º e 9º e 142 da Lei Fundamental. Por sua vez, a doutrina e a jurisprudência acabaram por conceituar o delito essencialmente e acidentalmente militar e estendendo por crime propriamente militar aquele que é praticado unicamente pelo militar com infração do dever militar e que afronta a instituição castrense. Então, enquanto o crime militar impróprio se encontra previsto tanto no Código Penal Comum como na legislação penal castrense, como, por exemplo, o homicídio, o crime propriamente militar está prescrito apenas no Código Penal Militar, como, por exemplo, a deserção, que é o mais militar de todos os crimes. A única exceção desta regra é o chamado delito de insubmissão, que só pode ser cometido por civil e que é um delito propriamente militar, mas aí diz respeito à questão da convocação, não é, daquele indivíduo, cidadão, convocado,
não é? Já inscrito nas fileiras do Exército que não comparece. Então, então tem tudo a ver, apesar de ser cometido por civil, né? Mas tem tudo a ver com, vamos dizer, a especificidade, a tipicidade do delito criminal militar. E a propósito desse tema também, o nosso Supremo Tribunal Federal tem entendido reiteradamente que quando a ação delituosa afetar de um modo real ou potencial a integridade, a dignidade, o funcionamento, a respeitabilidade das instituições militares, que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados pela nossa jurisdição especializada, o foro adequado será sempre a Justiça Penal Castrense, né? Em virtude dessa ressalva que foi feita, tanto pela doutrina como pela própria Constituição, né, mutatis mutandis, foi criada a chamada teoria triconômica. Essa teoria triconômica, ela divide os crimes militares em propriamente, impropriamente e tipicamente militares, de uma maneira que o crime tipicamente militar seria tão somente aquele que encontra previsão, que encontra tipificação no CPM, mas que pode ser praticado pelo civil, como eu falei, como é a insubmissão. Só para esclarecer aqueles que nos ouvem, porque muitos não conhecem o que é o delito da insubmissão, o delito da insubmissão é deixar de apresentar o convocado à incorporação dentro de um prazo que lhe foi marcado ou apresentando, se ele se ausentar antes do ato final da incorporação. E a pena também é diferenciada, ele é impedimento de 3 meses a um ano, mais ou menos, 3 meses a 1 ano. E a pena de impedimento, né, ela sujeita esse condenado a permanecer no recinto da unidade, né, ele permanece preso dentro do quartel, sem prejuízo da instrução militar que ele deve prestar, né? Também diferencia os crimes militares, propriamente, ou tipicamente militares, né, as infrações delitivas que somente podem ser praticadas por militar que atua em função específica a teor do artigo 198 do nosso CPM. Para a doutrina especializada, as expressões puramente, meramente, essencialmente e exclusivamente militar deve-se atribuir uma exegese, uma hermenêutica idêntica, uma vez que, na verdade, todas elas dizem respeito ao crime militar propriamente dito, né? E isso porque, no nosso direito positivo, o crime militar é a infração penal prevista na lei repressiva castrense, que lesiona bens ou interesses vinculados à administração e à destinação constitucional das Forças Armadas. E as suas atribuições legais, o seu funcionamento, a sua existência, quando são turbados, né, merecem ser apreciados por uma jurisdição que conhece as especificidades da caserna, sobretudo no que tange à disciplina, à hierarquia, à autoridade e ao serviço militar. Então, as ofensas que são definidas na norma dizem respeito, antes de mais, à destinação constitucional e às atribuições legais das instituições castrenses, à autoridade militar, ao serviço militar, e tem como agentes tanto civil, repiso, quanto militar, quando eles, de alguma forma, atingem, atropelam, vulneram a disciplina e hierarquia, né? A excepcionalidade da sujeição do civil, que é uma questão muito discutida, inclusive nos foros internacionais, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é? Causa polêmicas, eu reconheço, e causa muitas discussões junto ao Conselho Nacional de Justiça, junto à sociedade civil, junto aos doutrinadores e junto à própria Suprema Corte brasileira, não é? Mas o certo é que, para o bem ou para o mal, ela se realiza dentro dos termos previstos na nossa lei fundamental, com a qual o legislador ordinário guarda conformidade. Então, não há nenhuma inconstitucionalidade no julgamento de civis pela Justiça Militar Federal, porquanto a nossa Carta Política autoriza que eles sejam julgados por lá, né? Mas a permissão legal,
ela não autoriza que o civil ingresse na classe de sujeitativo dos crimes próprios da profissão militar, somente dos impróprios, né? Ou então na condição de militar de sujeitativo. Porque, como eu disse, vou voltar a reenfatizar, esses crimes especialíssimos, né, só protegem a disciplina, a hierarquia e o dever militar, que somente podem ser vulnerados, que somente podem ser ultrajados pelo soldado e jamais pelo cidadão civil. Ou seja, a tutela dos bens juridicamente protegidos na repressão aos delitos propriamente castrenses são funcionais e tem por agente específico, por autor, né, por perpetrador criminoso ou militar, porquanto lesionam interesses relacionados com a destinação constitucional e legal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E isso que eu digo é o que prevê os estatutos militares, né? É a Lei 6.880, de 1980, no seu artigo 14, parágrafos 1º, 2º e 3º. Por seu turno, os militares federais, ao reverso, já podem ser julgados, né, em delitos chamados impropriamente militares ou impropriamente castrenses, na medida em que eles também podem cometer, para além dos crimes funcionais, crimes que qualquer cidadão comum perpetraria, né, como o homicídio, como a lesão corporal. Né, e hoje, né, eles se encontram numa situação idêntica do civil, uma vez que a Lei 13.491, de 16 de outubro de 2017, como disse, ampliou as figuras delitivas não previstas na legislação material especial, mas que foram tipificadas na Lei Penal Comum para poder processá-los. Então, é o caso, por exemplo, do abuso de autoridade, da tortura, dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Licitações, que, se forem cometidos por militar, a despeito de não estarem instituídos no Código Penal Militar, né, acabam por se estender a esses agentes também, por força da 13.491, que dispôs que, nas hipóteses do inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, eles serão processados e julgados neste foro especializado. E, para além disso, a lei possibilitou o julgamento do homicídio doloso, também é uma polêmica que está em curso, né, de militar contra civil, que desde a lei 9.299 de 96 e da emenda constitucional 45 de 2004, havia sido transferido para o Tribunal do Júri Popular, né, havia saído do foro militar, havia sido transferido para o Tribunal do Júri Popular. Agora, essa competência retornou para nós. Né? Após o advento da novel norma, restou fixado a Justiça Militar Federal para processar e julgar delitos dessa natureza, ou seja, homicídios dolosos, se praticados por militares das Forças Armadas contra civis no exercício das suas atribuições constitucionais e legais. E eu exemplifico. Né? Se um homicídio doloso for cometido por um militar contra um civil durante o cumprimento de uma missão determinada pelo presidente da República ou pelo ministro da Defesa, se ocorrer durante uma ação que envolva a segurança de instituição militar ou missão militar, mesmo não beligerante, se acontecer no curso de uma atividade militar em operação de paz, se acontecer em hipóteses de operação da garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, ou se ocorrer em decorrência, por exemplo, de um tiro de destruição de aeronave que invade o espaço aéreo brasileiro sem a permissão, de uma todas essas hipóteses, que são inúmeras, né, elas serão processadas, esse crime será processado e julgado na Justiça Militar da União, e não na Justiça Comum pelo Tribunal do Júri. Né? Em relação ao homicídio doloso intermilites, ou seja, entre militares, esse já era mesmo da nossa competência, não houve qualquer alteração legal nesse sentido. Então, é inegável que o legislador ordinário, infraconstitucional,
ele não só ampliou a competência da justiça castrense, mas também do rol de crimes de natureza militar, para poder incluir os denominados delitos militares por extensão, que são os previstos na legislação comum e que não estavam dispostos no CPM, e, por consequência, obviamente, não poderiam ser aplicados em razão do famoso princípio penal do nullum crime, nulla pena sine lege. Agora, a legislação autoriza. E eu ressalto que as Forças Armadas, elas são essenciais à execução da política de segurança nacional e se destinam a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem, sob a autoridade suprema do presidente da República, obviamente dentro dos limites da lei. E tal como legislado pelo Constituinte originário, elas não configuram um organismo alheio à sociedade política, muito pelo contrário, elas fazem parte dela e foram criadas em razão dela, e por isso a administração militar deve ser respeitada tanto pelos militares quanto pelos civis. E nesse conspecto eu entendo que há que se diferenciar a disciplina hierárquica da tutela à regularidade das instituições castrenses presente no crime propriamente, mas também no impropriamente militar. A legislação criminal especializada, ela difere da comum, uma vez que na primeira, o legislador deverá resguardar não só a lesão do que seria o bem jurídico penal em primeira linha, mas também o bem jurídico consequente, que é o sadio desempenho das missões concernentes às forças militares. Ao fim e ao cabo, o direito penal castrense resguarda o quê? A harmonia das Forças Armadas. E nesse cenário, o crime propriamente militar é aquele que só o militar pode perpetrar, né, melhor dizendo, consiste sim na violação de deveres restritos que lhe são próprios, que é o crime funcional da profissão. Mas os crimes comuns, que são os delitos impropriamente militares, né, na sua natureza, e cuja prática é possível de ser cometido por qualquer cidadão, né, se eles forem perpetrados em certas condições, vai atingir também as instituições militares. Eu exemplifico com um julgamento recente, onde eu apreciei o furto de 50 granadas, de não sei quantos fuzis, não é, que meliantes no Rio de Janeiro invadiram um quartel para poder furtar, né, esses armamentos que só o Estado pode possuir, que só o Estado brasileiro, o Estado nacional pode ter, e que todos nós sabemos que são destinados ao narcotráfico. Então, vejam, não é só o militar que pode vulnerar a estabilidade das Forças Armadas. O civil que comete crimes também pode. E por isso, né, sem querer defender, mas já defendendo, é importante que o civil seja julgado dentro dessa jurisdição especializada em razão da celeridade, né, que a nossa justiça é bem mais célere, porque tem, claro, muito menos processo do que a justiça penal comum, e é uma justiça que detém a expertise e o conhecimento para poder apreciar fatos como esses. Né? Talvez melhor do que qualquer cidadão é o militar que sabe da potencialidade de um armamento letal, né, diferente, por uma pistola diferente de um fuzil, nas mãos, né, de um meliante, de um indivíduo marginal que pode, inclusive, comprometer a estabilidade da sociedade e do Estado democrático de direito. Mas o que eu acho também importante pontuar é que a especificidade das legislações concernente às armas, a peculiaridade da carreira e todas as implicações que a mínima interferência impertinente pode causar, pode acarretar a estrutura basilar, tanto do Exército, quanto da Força Aérea, quanto da Força Naval, em um país da dimensão continental do Brasil, que é alvo de ameaças e de atuações criminosas as mais diversas, inclusive nas suas fronteiras, por si só já justificaria a existência dessa justiça especializada. E também é importante que devem ser pontuadas as regras de comportamento que envolvem os integrantes da caserna e também as características sui generis da carreira, para se determinar qual universo, qual jurisdição deve apreciar, né, agravos que muitas vezes podem ser graves e irreparáveis, crises que podem muitas vezes arruinar a defesa da nação.
e não se ouvir de outro sim, né, serem os militares agentes administrativos distintos daqueles outros agentes que não se encontram sob os auspícios dos regulamentos marciais. Então, os deslizes cometidos pelos militares, eles não podem ser apreciados com o mesmo olhar, né, que os deslizes cometidos por um servidor civil. Né? Porque, ao contrário de qualquer profissão, nenhuma outra tem por imposição constitucional o patriotismo e a fidelidade à pátria, que demanda, em situações extremas, o sacrifício da própria vida do soldado ou de outro ser humano. E a vida é o maior bem juridicamente tutelado pelo direito penal. Mas, em se tratando do militar, né, muitas vezes ele é obrigado a matar ou a morrer por imposição legal. É claro que isso não significa a nulificação dos direitos fundamentalizados do indivíduo fardado, né? Até porque, a despeito das chamadas relações especiais de sujeição, às quais os militares se encontram submetidos, ele conserva o seu status de cidadão. Mas ele, na apreciação judicial, tem de ser visto como um desigual, para fins de imposição da lei penal, sobretudo em se tratando dos crimes impropriamente militares. E, já caminhando para a conclusão, porque eu estou me estendendo bastante, mas é que a Justiça Militar da União, ela é tão cheia de especificidades que, para eu poder explicá-la para aqueles que não a conhecem, eu preciso descer nesses meandros, mas, já caminhando para a conclusão, eu gostaria de pontuar brevemente as diferenças entre justiças militares federal e estadual e as alterações que foram promovidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a chamada e conhecida Emenda da Reforma do Poder Judiciário. A Constituição Federal contempla, no artigo 125, parágrafo 3º, 4º e 5º, a previsão dos Estados-membros instituírem justiças militares estaduais para julgarem os delitos militares definidos em lei que são cometidos pelas forças auxiliares, policiais militares e bombeiros, e também as ações judiciais contra os atos disciplinares. Como eu disse no início da minha explanação, nós, Justiça Militar Federal, não podemos apreciar somente os crimes. Ao contrário da Justiça Militar Federal, né, não compete à Corte Estadual Castrense processar e julgar civis. As cortes militares estaduais só julgam os militares, ou seja, os policiais militares e os bombeiros dos Estados-membros da Federação. Porém, tal qual a Justiça Federal ou a Justiça da União, é também um órgão especializado do Poder Judiciário, possuidor de conhecimento e de experiência para manejar litígios relacionados à caserna, cujos pilares, tanto nas polícias, como nos bombeiros, como nas Forças Armadas, são e sempre serão a hierarquia e a disciplina. Aliás, né, os códigos penal e processual penal militar exatamente o mesmo, são os mesmos para ambas as justiças. Né? O Judiciário Estadual Castrense igualmente aprecia as infrações disciplinares, ao contrário de nós, né, do Foro Federal, que, lamentavelmente, não temos essa competência e só podemos julgar os crimes. Nesse sentido, como eu disse também, busca-se, por meio de uma emenda constitucional, que a Justiça Militar da União possa decidir sobre as reprimendas disciplinares e, por consequência, dirimir esses sucessivos conflitos instaurados junto à Justiça Federal Ordinária, nos termos do artigo 109 da Grande Norma, que é quem os aprecia, porque isso acaba por gerar uma fratura de competências e fragiliza a judicatura, porque compromete a eficácia, a segurança e a certeza dos julgados, desuniformizando a jurisprudência. A padronização das decisões emanadas de uma justiça especializada, né, e eu falo isso por dever de ofício e também por dever de consciência, que é inegavelmente mais preparada para lidar com as causas que envolvam os membros da caserna, prestigia o exercício da jurisdição. É insofismável a constatação de que a justiça militar, sendo uma justiça especializada,
tal qual a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, é ela quem detém a expertise para assegurar a incolumidade dos bens jurídicos tutelados pela Constituição e pela lei material, e também para avaliar a legalidade do exercício do poder sancionatório na esfera administrativa. Porque o poder sancionatório administrativo ele está muito próximo do poder punitivo criminal. Daí seria importante que nós apreciássemos na sua totalidade. E, como eu disse, a celeridade do judiciário castrense ela é imperiosa para a preservação da hierarquia e da disciplina dentro dos quartéis. O certo é que a justiça que tarda falha. E, em se tratando do direito militar, a morosidade processual ela se revela fatal para a integridade das Forças Armadas, que são instituições nacionais permanentes, como se extrai do Comando Magno. São elas as únicas que têm por finalidade a defesa da pátria, né? E a este valor especialíssimo correspondem, sim, regras especialíssimas, que devem ser rigorosamente acatadas sob pena de comprometimento do próprio Estado democrático de direito. Para além, como eu falei, quando me reportei à justiça militar em tempos de paz e em tempos de guerra, a mobilidade é uma característica inerente da justiça federal militar, e ela se vislumbra absolutamente incompatível e imponderável em se tratando da Justiça Federal comum. Porque é inconcebível, não é, que em conflitos armados haja um deslocamento da justiça. Primeiro que não pode, né, eles são inamovíveis, mas é inconcebível que houvesse ou se possibilitasse um deslocamento da Justiça Federal comum para os teatros de operações de guerra, para apreciar infrações disciplinares, né, porque por mais que não sejam crimes, o poder sancionador ali também, ele é imperioso, ele deve se fazer presente, porque, primeiro, o comandante não pode praticá-lo de uma forma abusiva ou ilegal. E eu não estou falando do crime, eu estou falando da infração. E depois, porque não são só os crimes, mas as infrações disciplinares cometidas em situações tão dramáticas, como em situações de guerra, que elas determinam uma pronta, ativa e ágil atuação da estrutura judiciária para apurar delitos e punir os culpados. Perdão. E, por último, me resta apontar os desafios e as perspectivas a serem enfrentadas pela Justiça Militar da União nos dias atuais. O primeiro embate é a superação do estigma de justiça corporativa. As estatísticas referentes à Justiça Militar Federal e também à estadual revelam o seu rigor na aplicação da lei penal, inadmitindo a impunidade dos acusados quando efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma ministra civil, sou uma garantista e absolvo inúmeras vezes, né, réus que são submetidos a minha apreciação e sou vencida na corte. Então, eu digo que não é uma justiça corporativa que beneficia réus, ao contrário, é uma justiça que pune para garantir a hierarquia e a disciplina dentro dos quartéis. Mas, apesar da relevância, né, para o Estado democrático de direito das justiças castrenses e do Superior Tribunal Militar ter completado mais de 2 séculos de existência, ainda é profundo o desconhecimento por parte da sociedade brasileira e dos próprios operadores do direito sobre a sua competência e sobre a sua atuação. É comum, por exemplo, atribuir-lhe a pecha de tribunal de exceção em razão da ditadura militar instaurada em 1964. Como eu disse, nada é mais equivocado, porque a nossa justiça integra a Carta de 1934, né? Então, é uma justiça que não é uma justiça ad hoc, ela é uma justiça permanente, uma justiça constitucional e um braço especializado do Poder Judiciário. E, para além disso, talvez os nossos internautas não saibam e provavelmente não devem saber, né? A historiografia pátria atesta a sua imparcialidade e a sua isenção
em decisões memoráveis, em períodos difíceis da história política do Brasil, tal qual, por exemplo, a decisão prolatada pelo então Supremo Tribunal Militar, quando reformou uma sentença condenatória proferida contra João Mangabeira pelo Tribunal de Segurança Nacional do Estado Novo de Vargas, concedendo-lhe a ordem de habeas corpus 8.417, em 1937, ou ainda, quando deferiu pela primeira vez, né, uma liminar em sede desse mesmo writ. Foi a primeira corte do Brasil a deferir, a conceder liminar em habeas corpus. E a sua decisão, inclusive, serviu de precedente ao Supremo Tribunal Federal. Foi o HC 41.296 de 1964. E outros exemplos poderiam ser mencionados para ilustrar a trajetória dignificante da Justiça Militar da União. Eu rememoro, por exemplo, no caso da incomunicabilidade dos presos, que foram proibidos de manter contato com seus advogados sob a égide da Lei de Segurança Nacional, e que teve na histórica representação 985 uma correta e precursora solução ao observar os princípios do direito de defesa, autorizando que os advogados conversassem com os réus. Do mesmo modo, o STM decidiu na década de 70 que a greve, mesmo quando declarada ilegal pelo Poder Executivo, se perseguisse objetivos de melhoria salarial, não se traduziria, segundo o RC 53856, em crime contra a segurança nacional. E ainda o RC 38628 assentou à Corte Militar que a mera ofensa às autoridades constituídas, mesmo expressas em linguagem censurável, não configurava crime contra a segurança nacional, resguardando dessa forma a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E, por último, quando a Lei de Anistia, a Lei 6.683, de 28 de agosto de 79, no seu parágrafo 2º do artigo 1º, excetuava os agentes que foram condenados pela prática dos chamados crimes de sangue, né, terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, ou seja, todos os presos políticos que se encontravam naquela situação, naquele momento, que a Lei de Anistia não os alcançaria, foi o Superior Tribunal Militar, em interpretação hermenêutica da norma, que ampliou a concessão do perdão a essas pessoas. Não foi a lei, foi o Superior Tribunal Militar, porque a lei, quando foi editada, era extremamente restritiva. Então, essas decisões, dentre outras que eu poderia nomear, né, conferiram incensuráveis desates e exata dimensão jurídica sobre temas que constantemente se prestavam interpretações dúbias. E, sem dúvida, né, está-se diante aqueles historiadores que conhecem a jurisprudência do STM, está-se diante de uma jurisprudência dignificante que, ao sobrepor-se às pressões políticas do momento, deixou um significativo legado às gerações futuras e ao democratismo judicial, e, lamentavelmente, volto a dizer, poucos conhecem a sua trajetória. E, por último, também é importante dizer que a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Federal, atuou no Judiciário Pátrio pela primeira vez junto ao Superior Tribunal Militar. E para que não restem dúvidas, né, sobre o que eu falo, para não acharem que eu estou aqui, né, abraçando um tribunal que eu integro e que admiro, eu convido a todos aqueles e aquelas que nos ouvem a visitarem a página virtual da revista Veja, de abril de 1977, na qual está estampada como matéria de capa a foto de todos os ministros do STM, à época integrantes, e que se intitula A Justiça Militar e os Direitos Humanos, a Lei Respeitada. E atentem as senhoras e senhores ter a revista sido editada durante o famigerado Pacote de Abril, que foi um conjunto de leis outorgadas pelo presidente Ernesto Geisel, que eram leis duríssimas, em 3 de abril de 1977, que, dentre outras medidas, fechou temporariamente o Congresso Nacional. Então, é por essa razão, e não outra,
que os grandes e corajosos advogados que lá atuaram, como o doutor Heleno Cláudio Fragoso, como o doutor Sobral Pinto, como o doutor Técio Lins e Silva, grandes advogados, Fernando Fragoso, né? Aqueles grandes advogados que subiram nas tribunas criminais do STM e atuaram em defesa dos presos políticos e torturados, teceram considerações elogiosas à Corte Militar Federal. Né? São advogados, né, como eu disse, que subiram no pretório criminal militar e defenderam a liberdade de cidadãos brasileiros nos períodos mais árduos e mais obscuros da ditadura. E é esse desconhecimento que eu atribuo, com toda a honestidade, às críticas que são feitas à Justiça Militar da União e também ter a emenda constitucional 45 olvidado o assento àquela FAJUS do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle externo do Poder Judiciário, uma omissão que a PEC 21 de 2014 está buscando reparar. Já finalizando, né, eu gostaria apenas de dizer que, sem dúvidas alguma, o Brasil vivencia momentos de redefinições institucionais e de reconstruções jurídicas em busca de novos paradigmas que sustentem a justiça como um valor social, a transparência como marca de atuação dos órgãos estatais, a agilidade, prontidão e eficácia da ação judiciária e a própria aplicação do direito como uma elaboração coletiva. Daí, prestigiar os princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana e renovar a atuação judicial representa um relevante e decisivo contributo da democracia para a edificação da nacionalidade tão acutilada pelas vicissitudes do processo político brasileiro. E nessa trajetória, a vivência bicentenária da Justiça Militar da União, cujo processo institucional amálgama a história do Brasil, projeta a afirmação do Estado como ethos e o permanente comprometimento do Poder Judiciário com a construção da legitimidade e do democratismo estatal. Muito obrigada às senhoras e senhores, e eu peço desculpas por ter me alongado tanto. Olha, ministra Maria Elizabeth, eu confesso que foi enquanto você falava, a cabeça ia formulando alguns questionamentos de coisas curiosas, mas a sua apresentação foi tão extensiva, tão larga, em termos de alcance das informações, que, por exemplo, eu desconhecia a incomunicabilidade entre a justiça estadual e a justiça da União, e eu me perguntei em algum momento qual será a lei que ambos utilizam, e é a mesma. É a mesma lei. É uma coisa... Olha, eu fiquei impressionado e ainda mais com essa participação da Justiça Federal enquanto se tratar de infrações administrativas. Isso, com todo o respeito, é um arrematado assim, absurdo, porque, como na sua explanação, você nos convence de que uma coisa está umbilicalmente ligada ao processo criminal propriamente dito. E agradeço, ministra, mais uma vez. Foi uma aula realmente. São detalhes da Justiça Militar que a gente conhece, mas assim, aquela coisa, conhece e não conhece, né? Hoje eu vi que eu não conhecia nada. A grande verdade é essa. Hoje eu descobri que eu não conhecia muita coisa, não. Isso mesmo. Obrigado. Bom, então vamos lá, ministro Caputo, professor Paulo. Queria agradecer à ministra Maria Elizabeth Rocha pela aula e pela explanação da estrutura e competência da Justiça Militar. E, mais uma vez, parabenizar e agradecer aos coordenadores do Legal Talks, ministro Guilherme Caputo, presidente da ANDD, e também o professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. Então, declaro encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado. Obrigada por participar de mais um Legal Talks. Se lembre de nos seguir nas nossas redes sociais do IBRA China. Até a próxima!